Olá, pessoal. Me pediram para dar uma opinião sobre a relação que existe hoje, o relacionamento que existe hoje da imprensa no Brasil com os governantes, com o presidente. E eu vou dar a minha opinião. Muitas vezes não concordo com alguns posicionamentos da imprensa, com algum sensacionalismo que a imprensa traz. Muitas vezes não concordo com as notícias até deturpadas que toda a vida existiu. Gente, isso não é novidade. Desde que eu me conheço por gente, que a imprensa tem várias vertentes. Existem as mais sérias, as menos sérias, as mais sensacionalistas, as de direita, as de esquerda. Sempre foi assim. E todo mundo sabe. Então as pessoas, quando leem uma notícia ou quando buscam aquele canal, aquele jornal, elas já sabem que ela tem que ler aquilo de uma forma com um filtro maior, porque existe alguma tendência naquilo. Isso sempre foi imprensa, é no mundo inteiro. Também conheço no Brasil uma das maiores e mais respeitadas imprensas que existem no mundo. Quando a gente vê jornalistas de alto calibre aí dando notícias seríssimas, fazendo análises seríssimas, nós vemos, quando moramos fora, que quanto a imprensa brasileira é competente por vezes. Mas existe um problema que ultrapassa qualquer coisa, que é a falta de educação atual dos governantes. Eu, se fosse imprensa, se eu recebesse ataques tão absurdos e mal educados e grosseiros como eles recebem hoje do presidente da República, por exemplo, eu talvez agisse muito pior. Né? Porque eu vejo, por exemplo, a gente fala da Rede Globo, que todo mundo fala da Globo lixo, não sei o que, as pessoas compram uma briga que não é delas, e a gente vê uma reportagem seríssima da Globo, falando tudo o que tem que ser falado, pode ter alguma tendência, sim, mas sem um xingamento, com educação. Por outro lado, você vê um presidente da República que deveria dar exemplo, falando, porque aquele é um bundão, se pegar tem menos chance de viver que eu. Porque eu vou encher de porrada. Cala a boca. Para mim, isso não é admissível. Isso não é ser contra a imprensa. Isso é ser mal educado. Mas eu não tenho paciência. Tem que ter. Imagina se você sair pela rua chamando de bundão ou falando para calar a boca, cada um que não concorda ou que te diz alguma coisa que você não quer ouvir. O que vai ser da sociedade? Então a minha opinião aí não é contra a imprensa, o presidente ou seja lá quem for. A minha opinião é contra a falta de educação, a grosseria, o exemplo. Nós não temos exemplo no Brasil de cima, de educação, de forma de falar adequada. Quando a gente desrespeita os outros, a gente é cada vez mais desrespeitado. É a lei, é assim que está acontecendo. Então, a minha opinião, eu sou completamente contra as agressões que o presidente da República do Brasil se dirige à imprensa brasileira e à imprensa mundial. A imprensa mundial inteira fala sobre isso. Ele é grosso, ele é mal educado e ele dá um exemplo que qualquer pai de família pode falar assim com o filho, com o inimigo, na rua. Gente, se a sociedade virar isso, aonde nós vamos parar? Então, quem é a favor dessa postura do presidente da República não é bolsonarista, não é a favor da presidência, ou da direita, ou da esquerda. É a favor da ditadura, da grosseria, da falta de educação. E isso eu não posso admitir. A minha opinião, sou contra, mal educação não deveria existir, principalmente em cargos de liderança.